Olá, amigos! Estamos entrando no ar pelo perfil do blog mauronegroni.com.br, mais uma vez com vocês, com a coluna Conversa Tributária. Nós resolvemos colocar este nome na nossa coluna, então a partir de hoje ela segue com este formato e com este nome. Todas as segundas-feiras, 18h45, Conversa Tributária, apresentada por mim e com alguns convidados que já falei para vocês, vamos ter aqui ao longo da nossa coluna, todas as segundas-feiras às 18h45, vamos falar sobre tributário, vamos falar sobre contabilidade, vamos falar sobre inovação, sobre tecnologia, robotização. Então, mais uma vez, eu fico muito agradecido pela audiência que tem migrado, que tem descoberto, que precisa migrar de perfil dentro do Facebook para poder fazer acesso às nossas informações. O que me deixa muito, muito, muito honrado, e humildemente eu quero agradecer para todos vocês por esse compartilhamento que todos têm feito e divulgando que o nosso trabalho mudou de endereço e que a gente espera, inclusive, que a gente ganhe um pouco de qualidade naquilo que a gente tem colocado no ar. Tá? Fico realmente muito agradecido, muito, muito, muito agradecido por todas essas pessoas que compartilham, que curtem e que divulgam o nosso trabalho. Nossa intenção aqui sempre foi, sempre será a de compartilhar conhecimento com todos. A grande maioria sabe, eu sou professor, dou aula sou professor e sou aluno, né? Mas eu sou professor em cursos de MBA aí pelo país, em turmas em vários estados, né? Em algumas instituições. Também sou aluno, sou mestrando, estou estudando e sempre é uma boa oportunidade para a gente fazer troca de informações, tanto quando a gente é aluno quanto quando a gente é professor, né? Porque a gente sempre, eu particularmente, muitos dos meus colegas entendem que a gente tem sempre essa troca de informação, né? Porque uma pergunta que instiga outra e a gente nunca sabe tudo e tem que ir atrás e tem que estar sendo atualizado e tem que estar entregando um conteúdo de qualidade que a gente pretende que seja de qualidade. Para isso a gente precisa estar estudando permanentemente, né? Então é uma forma também da gente se manter atualizado no mercado, é exatamente poder participar do corpo docente de algumas instituições, ok? Então todas as segundas-feiras, 18h45, estamos entrando no ar aqui pelo perfil blog do mauronegroni.com.br, eu mesmo me enrolando com o meu nome, né? Então, pelo Facebook, todo mundo pode compartilhar. Essa é uma coluna gravada. Eu tenho um compromisso hoje, tive um compromisso hoje, nessa segunda-feira, dia 27 de agosto, e não vou poder fazer a coluna ao vivo. Então, estou gravando. Hoje é segunda-feira, um pouquinho antes, mas eu tenho que antecipar a coluna para poder cumprir com toda a minha agenda. Ok, meus amigos? Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Fico muito satisfeito que vocês estejam aqui. Os comentários vocês podem fazer, as perguntas vocês podem fazer, porque logo em seguida, assim que eu puder, já vou assistir e vou responder no texto. Normalmente eu respondo ao vivo, no vídeo, mas eu vou responder no texto as perguntas que forem encaminhadas e algum comentário que alguém queira fazer. Fiquem muito à vontade, colocar da onde está assistindo. É sempre importante a gente também ter essa posição aí geográfica de onde a gente está chegando, para a gente poder saber se tem o pessoal que está no Acre está assistindo, o pessoal do Rio Grande do Sul está assistindo, o pessoal do Mato Grosso, o pessoal do Rio, São Paulo, enfim, de todos os lugares, Minas Gerais, enfim, de todos os lugares do Piauí, de todo o Brasil, né? Então a gente fica sempre muito agradecido quando a gente tem esse retorno de todos vocês, ok? Bom, hoje nós vamos falar sobre FD e ICMS-PI a partir do Ato COTEP 44, tá? Tá muito em voga agora falar sobre o Ato COTEP 44, que publicou uma nova versão de layout para FD e ICMS-PI. Para quem já acompanha há algum tempo, eu já tinha adiantado que em agosto do ano passado, a gente tinha feito, em agosto de 2017, a gente tinha feito já um encontro, foi lá na CNI, em Brasília, na Confederação Nacional da Indústria, onde se falou
eu falei no seminário de simplificação tributária, onde estavam inúmeras autoridades e eu consegui me manifestar naquela oportunidade, sempre colocando o rumo que eu acredito que é a simplificação tributária através do uso da tecnologia, né? Porque o fisco, a gente sabe, não vai abrir mão de muitas informações, né? Então a forma como essas informações devam ser prestadas, na minha modesta opinião, é que a gente deva fazê-la de forma estruturada a partir do uso da tecnologia da informação, ou seja, fazer através do mecanismo digital. Digo isso com toda a convicção de que é melhor fazer desta forma do que fazer de uma forma analógica, de uma forma não estruturada, em papel, por exemplo, ou em arquivos que sejam em cada um dos estados de uma forma. E aí nós temos boas notícias. A primeira delas, eu vou resumir primeiro essa, vou abordar primeiro essa, porque ela é uma informação menor e eu acho que ela é menos impactante. Nós tivemos uma alteração no bloco K da FD ICMS-PI, e essa alteração do bloco K trouxe os registros da série 300, que na verdade nada mais é do que o reflexo daquilo que a gente já teria, que é a produção conjunta dos bens produzidos através dos registros produzidos em produção de terceiros. Porque o que nós tínhamos antes? Nós tínhamos, dentro da FD ICMS-PI, a possibilidade de fazer essas informações só com a produção própria. E com a produção própria, a gente também teria essa situação de colocar, por exemplo, petróleo e produzir vários itens. Mas eu só conseguiria registrar esse tipo de situação se colocado dentro da empresa, porque quando fosse realizado fora, eu não teria o equivalente ao que eu tenho hoje da produção realizada em terceiros, eu não teria registros suficientes. Então, me parece que foi vamos dizer assim, um lapso na concepção que ocultou a possibilidade, né, ou não permitiu a possibilidade de fazer a informação da produção conjunta nos casos de terceiros, né? Então eu poderia remeter uma matéria-prima X e a partir da matéria-prima X receber inúmeros produtos em processo ou produtos acabados, mas enfim, os derivados daquela produção. E quando fosse produção própria, sim, aí teríamos as condições de informação. Então, me parece que foi muito mais uma correção em termos de projeto da escrituração do que propriamente uma alteração com o intuito de capturar novas informações. Não me parece que tenha sido feito isso e eu não conversei com ninguém a respeito disso, é só a minha percepção. Mas, objetivamente, não conversei com ninguém, que eu digo, ninguém de projeto do grupo de empresas piloto ou do GT48 para ter esse tipo de informação, né, para ter esse tipo de opinião. Foi muito mais lendo o manual e vendo assim, pô, isso faz sentido. Se eu tinha como fazer a informação quando fosse produção própria, por que quando é em terceiros eu não tenho? Se todos os outros registros eu tenho como fazer, próprio ou em terceiros, né? O K235 e depois lá os de terceiros, né? Então me parece que isso foi uma pequena correção de curso do projeto, ok? Então talvez até foi apropriado aproveitar o ato COTEP e numa publicação já corrigir isso e aí sim aquilo que é a novidade, que é o bloco B. O bloco B, meus amigos, é a escrituração de serviços dentro da FD ICMS-PI. Mas cuidado, continuamos com a gestão e o alvo da FD ICMS-PI em cima dos contribuintes do ICMS. Combinado? Então, assim, quem é que entrega FD ICMS-PI?
Quem entrega FD, ICMS, IPI, isso está lá no começo do nosso guia prático, lá no começo das informações, da descrição dos lançamentos, dos blocos, que é efetivamente as empresas alvo do ICMS, ou seja, aquelas que têm uma informação sobre que tem inscrição estadual, ok? Essa inscrição estadual então submete o sujeito passivo à entrega da FD, ICMS, PI. Combinado? Bom, então dizer que a FD, ICMS, PI é uma obrigação nova para os contribuintes do ISS não é bem assim. Tá, Mauro, mas então para um pouquinho, não enrola. Se essa informação é sobre o ISS, ou seja, sobre serviços, e sobre serviços não vão ser para as empresas somente para as empresas que são alvo de inscrição estadual, quem são essas empresas então que vão ter que, essas instituições, essas empresas que vão ter que fazer a FD, ICMS, PI com o bloco B? Aquelas empresas, instituições que prestam serviços no âmbito da inscrição estadual. Quais são essas? Alguém vai dizer, a transportadora. Não, porque a transportadora é alvo do ICMS e não do ISS. Um minutinho para pensar, e vamos descobrir que o único caso onde a inscrição estadual, estabelecido por uma Cefaz, que tem uma única exceção, que não é um estado federado, é o Distrito Federal. Então, no Distrito Federal, todos os municípios estão sob a égide, estão sob a jurisdição da Receita Estadual. Na verdade, da Receita do Governo do Distrito Federal, que é um distrito, né? Que não é um estado, não é uma unidade federativa, mas não é um estado federado. É o Distrito Federal. E o Distrito Federal faz a gestão, inclusive, como papel de prefeitura, com a prestação de todos os serviços que os munícipes recebem e que nos outros estados tem a figura da prefeitura, ok? No âmbito do Distrito Federal, esses municípios que compõem o Distrito Federal, que é uma unidade federada, mas não é um estado, estão então também juridicamente e tributariamente sujeitos ao regramento de uma única organização, de um único ente que faz a fiscalização, a gestão, a distribuição dos recursos e assim por diante. Então não tem não tem a figura de ter a Secretaria da Fazenda do Estado e a Secretaria de Fazenda do município. Por quê? Porque a Secretaria de Fazenda é toda do Distrito Federal e ela gere os recursos que, por ordenação da Constituição Federal, são de competência dos estados e também dos municípios. Então a gestão é uma única e, portanto, isso traz para dentro da Cefaz do Distrito Federal também a gestão sobre o ISS, dos recursos e das operações do Distrito Federal, por óbvio, né? Então, no bloco B é que nós vamos ter, então, toda a gama de informações que estão sujeitas à nossa FD que nós temos hoje, ok? Então, quando a gente está tratando dessa escrituração, nós vamos chegar lá nos registros, então, no B001, no B20, então vai dizer se é uma aquisição ou se é uma prestação, se essa nota foi emitida própria ou de terceiros, qual é a chave da nota fiscal eletrônica e assim por diante. Essa informação ela pode ser dada por outros municípios fora do Distrito Federal? Não, eles não podem ser dados. Por quê?
porque não há previsão legal para tanto, ok? E esta previsão é um outro projeto que não diz respeito ao Distrito Federal, que é o projeto da nota fiscal eletrônica de serviços. Hoje, estou falando hoje, amanhã ou depois é outra história, mas hoje toda a parte de serviços está calcada num novo projeto que é a nota fiscal eletrônica de serviços nacional, que talvez nasça inclusive com outro modelo de escrituração, se houver escrituração. Mas hoje, efetivamente, para poder trazer Distrito Federal e Pernambuco, porque o estado de Pernambuco também hoje não faz a escrituração e a apuração do imposto principal do estado, né, o ICMS, não faz a partir da FD ICMS-PI, e sim pelo CF2. Então, o que aconteceu? Com essa assinatura do convênio no ano passado, quando a gente teve, então, em agosto de 2017, essa reunião e onde o estado de Pernambuco e o Distrito Federal assinaram em protocolo a sua intenção de adoção da FD e CMS-PI como seu mecanismo de escrituração e apuração. Por isso decorreu desta modificação na FD e CMS-PI, e talvez tenhamos outras, muito provavelmente em seguida, com a adoção e com o uso por parte de Pernambuco e do Distrito Federal das escriturações. Então, a ideia é que, a partir da utilização de janeiro de 2019, com a nova sistemática de uniformidade da obrigação acessória pela FD e CMS-PI, que a gente definitivamente passe a ter a padronização de todos os entes federados, tratando de forma igual a sua escrituração de imposto estadual, especialmente no que falávamos do ICMS. E ainda o Distrito Federal com o ISS, porque é da sua alçada por conta da característica política, da distribuição política, né? Política aqui não estamos falando de partidos, estamos falando da organização política, da estrutura do ente federado chamado Distrito Federal. Tá? Então, por conta disso é que ele veio para dentro da FD, ICMS e PI, o ISS. Tá? Que eu tenha conhecimento, não há nenhuma outra intenção a ser colocada no bloco B que não o Distrito Federal. E que todos os outros casos de inscrição das operações dos munícipes, ou seja, a prestação de serviços individuais, escritório de advocacia, enfim, todos os médicos, clínicas médicas, todos os prestadores de serviço estarão sujeitos à nota fiscal eletrônica de serviço nacional. Tá? E aí, claro, pode ser que algum município tenha declaração eletrônica de serviço, outro tenha declaração de serviços em papel, outro declaração... bom, aí depende do nome que cada município queira dar, e aí faz a sua inscrição. E a sua inscrição não, a sua institucionalização de uma determinada forma de declaração. Mas, em princípio, a nota fiscal eletrônica de serviços um projeto nacional, irá suprir a prefeitura e suprimir essas obrigações acessórias, de forma que apenas o mecanismo da nota fiscal eletrônica de serviço nacional seja o único meio de declaração para o prestador de serviços e para o tomador de serviços em alguns casos. Tá? Então, a anuência, né? Ou seja, o prestador informa e o tomador informa. Então, isso vai dar, vamos dizer assim, uma certa segurança jurídica de que aquela operação efetivamente aconteceu e que ela é regular e que ela é lícita e assim por diante. Ok, meus amigos? Então, a ideia do bloco B na FD ICMS-PI não é algo generalizado para trazer todos os municípios para dentro da FD ICMS-PI. Não é essa a intenção. A própria COTEP,
que é uma comissão técnica permanente que é subordinada ou subsidia, melhor dizendo, não é, né, ela subsidia parâmetros técnicos para os convênios e para as instituições das secretarias de Fazenda no âmbito do CONFAZ. Então, essas secretarias estaduais de Fazenda que se utilizam da COTEP para poder fazer a parte técnica dos manuais, das instituições de obrigações, de regularidade e assim por diante. Todas essas características são geridas por secretarias estaduais de Fazenda, que não tem alçada, como se sabe, para fazer regulação no âmbito do ISS, que é do âmbito municipal, por conta de definição constitucional. Então, a ideia aqui, eu sei que já tem muita gente dando até curso sobre esse tipo de informação e preenchimento da nova FD e CMS-PI, fazendo algumas extrapolações aí, tá? Mas só eu queria alertar para vocês aqui nessa coluna hoje, nessa segunda-feira, dia 27 de agosto, tá? Eu não vou dizer a hora aqui, porque como eu disse, esse programa é um programa gravado, tá? Mas quando vocês quiserem comentar aqui na timeline do perfil blog mauronegroni.com.br, vocês podem fazê-lo, que depois eu vou responder cada uma dessas. Eu recebo uma notificação e vou fazer, ou eu vou curtir o seu comentário, eu vou responder a sua pergunta, vou fazer esse pequeno debate aqui em função desta coluna que está indo hoje gravada, como eu disse, para o ar, por conta de um compromisso que eu tenho no mesmo horário da coluna, não teria como fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? E eu não gosto de fazer com o celular, não gosto de fazer com o carinho que vocês merecem, tá? Então, assim, o que a gente consegue fazer é o que nós estamos entregando para vocês, e eu tenho o maior carinho porque vocês têm este carinho comigo da sua audiência. Então, eu também tenho esse carinho de entregar algo que seja possível, que tenha uma qualidade mínima para que vocês possam assistir. E estou falando isso de coração, não é rasgação de seda, não é nada não. Não é nenhuma falsa modéstia, nada. É muito legal ter essa interatividade com vocês, mas hoje ela não foi possível. E sempre que eu falo aqui, eu estou falando de coração para vocês, que é muito, 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 muito legal estar aqui e saber que tem milhares de pessoas que assistem a minha coluna, que a gente leva para o ar, né? E eu não faço isso sozinho, tem um pessoal de marketing que me ajuda a fazer isso, o pessoal de marketing da Decision IT que me ajuda a fazer com que essa coluna chegue o mais longe possível, né? Então a gente faz isso com todo carinho, quer muito que vocês estejam aqui, que compartilhem, porque tem muita gente que não sabe da existência dessa coluna, por óbvio, né? Tem muita gente que não sabe e que pode, eventualmente, numa coleção de vídeos, ter alguma informação que seja pertinente para o seu negócio, para a sua atividade profissional, para a sua atividade acadêmica, né? Então é muito interessante que sejam compartilhadas as informações geradas aqui. Tá bom, meus amigos? Bom, por hoje é isso, tá? Na semana que vem, se Deus quiser, nós vamos fazer uma coluna ao vivo, mas eu sempre tento levar para vocês aqui aquilo que eu acho que é mais importante e tentando dar uma diminuída na coluna para que a gente possa fazer mais colunas com menos blá 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 e com mais informação de conteúdo, tá? O problema é o Mauro, que é muito prolixo para falar, começa a falar e vamos adiante, né? Não basta falar só com a boca, ainda tem que falar com a mão. Tá bom, meus amigos? Um abraço para todos, muita saúde nessa semana, muitas alegrias e que Deus abençoe a todos vocês.